E aí galera, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês um dos vídeos mais importantes aqui do canal Matemático Investidor. E quando eu digo importante, é porque provavelmente o conteúdo desse vídeo aqui talvez mude a sua concepção sobre investimento. Talvez você perceba que a sua estratégia de investimento não seja a mais eficiente ou aquela que vai provavelmente trazer o maior retorno para você no longo prazo. E é por isso que eu entendo que esse aqui talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já trouxe aqui para o canal, beleza? Então, basicamente, a gente vai falar sobre stock picking. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês porque não faz o menor sentido você continuar investindo de maneira separada, ou seja, você continuar selecionando as suas ações e os seus fundos imobiliários de maneira unitária, tá? Então eu vou trazer aqui alguns estudos, algumas estatísticas, alguns gráficos bem interessantes com o intuito de demonstrar a vocês que essa estratégia é falha. Então eu peço desde já, pessoal, que você considere deixar o seu like nesse vídeo. É só um cliquezinho que você dá e ajuda demais o canal a crescer porque impulsiona o vídeo para mais investidores poderem assistir. E considere também se inscrever aqui no canal para a gente bater a marca dos 3.000 inscritos, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Bom, gente, vamos começar aqui então esse vídeo trazendo um dos estudos que literalmente mudou a minha mente. Tá? Mudou a minha visão de investimento. Vocês sabem que eu invisto aí desde 2019, né? Finalzinho de 2019, tá para completar aí quase 4 anos na Bolsa de Valores, e realmente esse estudo, né, após analisar, reanalisar, verificar outros artigos que eu também vou trazer para vocês nesse e em outros vídeos também, eu mudei a minha concepção, eu parei literalmente de fazer stock picking, de selecionar as ações que eu achava serem as melhores, que pagam mais dividendos, que estão mais baratas, né? A gente tem o costume de achar, nossa, essa ação aqui está muito barata, eu vou comprar ela. Mas será que ela realmente está barata? Será que só você conseguiu visualizar que ela está barata? Né, em meio a um mercado tão grande, tão repleto de profissionais, de analistas, de bancos, de empresas, enfim. Vou falar mais sobre isso aqui no decorrer do vídeo, tá? Então, basicamente, pessoal, esse estudo que mudou o meu modo de investir, ele foi realizado aí pelo Hendrik Bessembinder, tá? Recomendo, inclusive, que vocês procurem esse artigo para que vocês possam entender melhor, né, as premissas e as conclusões que ele chegou nesse artigo. Porque aqui eu vou trazer só um resumo para vocês, para que o vídeo não fique aí com 15, 20 minutos de duração, beleza? Inclusive, né, pessoal, eu não estou aqui com o paper propriamente dito aberto, porque são muitas páginas e eu quero justamente que o vídeo fique bem objetivo. E para isso, eu estou aqui no site da própria Arizona State University, tá? Que traz um resumo dos resultados que o Hendrik Bessembinder atingiu aí com seus estudos, tá bom? E ele começa, inclusive, com uma pergunta bem capciosa, né? Se ações superam, né, de fato, a renda fixa americana. Nós temos aí a tendência de dizer que sim, né, que ações são bem melhores do que renda fixa, mas como eu já adiantei para vocês no começo do vídeo, a gente vai verificar, né, esse estudo aqui vai mostrar que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então é o seguinte, pessoal, algumas variáveis que vocês precisam entender para compreender esse estudo aqui que foi realizado, tá? Foram analisadas ações americanas, né, somente ações americanas, da Nasdaq, né? E olhem só, desde 1926 foram mais de 90 anos de dados analisados, gente. É muita coisa. Percebam que esse estudo aqui não olhou para um recorte, né, uma fotografia da realidade. Não foram 10, não foram 20, não foram 30 anos. Foram mais de 90 anos de dados históricos. E isso acaba colaborando, né, aliás, corroborando o resultado, as conclusões que o Hendrik Bessembinder chegou. Vocês sabem que eu sou matemático, né, estatístico, dou muito valor para esses estudos que levam em consideração bases históricas, né, uma grande base amostral. Então isso daqui me trouxe uma grande segurança, tá? Em mudar a minha mentalidade, né? Em perceber que realmente realizar stock picking, olhar para ações unitárias, não é o melhor caminho, tá? Mas enfim, continuando aqui, né, pessoal? Aqui a gente tem as principais conclusões. E continuando, né, que diz o seguinte, que os resultados ajudaram a explicar o porquê estratégias ativas que tendem a ter pouca diversificação, né, pessoal, performaram abaixo da renda fixa, tá? Então vamos lá. Estratégias ativas, para quem não sabe, é aquela estratégia em que você faz a sua análise e seleciona os ativos que vai compor a sua carteira, né? Isso acontece, sobretudo, em fundos de ações, né? Aqueles fundos ativos em que tem um gestor
por trás do fundo que faz ali a seleção, encontra quais são as ações que ele entende serem boas e vende aquelas ações que ele acha que está no preço legal. Então essa é a estratégia ativa, tá? A estratégia passiva é aquela estratégia que vai seguir um índice, tá? Por exemplo, um ETF que tem a estratégia passiva, né? Lembrando que existem sim ETFs ativos. Então, só para ilustrar um pouquinho a diferença entre esses ETFs ativos e passivos, né? Antes de continuar aqui com as conclusões do estudo do Hendrik Bessembinder, eu trouxe aqui dois ETFs, né? O primeiro, que é o GEP, que é um ETF administrado pelo JP Morgan, né, um dos maiores bancos aí dos Estados Unidos. Esse ETF, pessoal, é um ETF ativo, tá? Então ele tem basicamente um gestor que decide, né, que seleciona quais ações vão compor o seu portfólio. Então ele tem lá um gestor, uma equipe que vai fazer uma análise subjetiva, né, que eles entendem serem interessantes. Claro, eles vão seguir aí alguns indicadores, etc, mas é eles no final que vão decidir se a ação vai entrar ou vai sair do ETF, tá? E trazendo um contraponto, né, nós temos aqui o VOO, que é o Vanguard S&P 500 ETF. Então, assim, esse ETF é um ETF passivo, então ele vai seguir, basicamente, o índice do S&P 500, né, que são as 500 maiores ações dos Estados Unidos em capitalização de mercado. Então perceba, não tem um gestor, não tem uma pessoa, uma equipe que vai decidir quais ações entram, quais ações saem. Não, ele vai se basear no índice. Então assim, pensa naquela ação que está ocupando a posição número 500. Se tiver uma nova empresa que por alguma razão o seu valor de mercado ultrapassar essa outra empresa que está na posição 500, a ação vai sair, simples assim. Então não tem uma análise subjetiva, não tem uma análise emocional, né? É apenas uma análise passiva que vai replicar um índice, tá? Então essa é basicamente a diferença entre esses dois tipos de ETFs, beleza? Então voltando aqui para o estudo, só para a gente finalizar esse ponto e já caminhar para a conclusão do vídeo, olha só que interessante, né? Uma das principais conclusões aqui dele é o seguinte, ele descobriu que os maiores retornos ao longo desses 90 anos de análise se deram por uma pequena parcela das ações que foram negociadas. E aí, pessoal, vem o dado mais assustador de todos e que me fez, de fato, mudar a minha visão de investimento. Olhem só, apenas 86 ações corresponderam a 16 trilhões em criação de riqueza, o que corresponde à metade de todo o mercado ao longo de 90 anos. Então vamos interpretar o que eu acabei de dizer, porque eu acho que ainda não ficou muito claro na sua mente, tá? Olha só, todo o mercado acionário americano nos últimos 90 anos, tá? Quando eu digo todo o mercado, é todas as empresas, tudo que está listado na Bolsa Americana, né, na Nasdaq, nos últimos 90 anos, correspondeu a uma criação de riqueza do dobro disso aqui, né, de 32 trilhões de dólares. Então pensa só, gente, todas as ações corresponderam a uma criação de riqueza de 32 trilhões. Porém, somente 86 ações, tá, uma pequena parcela aí, mais especificamente 4% de todas as ações da Nasdaq corresponderam a 16 trilhões de dólares, ou seja, metade de todo o mercado. Então perceba, apenas 4% das ações corresponderam a 50% de toda a riqueza gerada. E mais do que isso, gente, os 96% de ações restantes, né, fora aqueles 4%, fora essas 86 ações aqui que eu falei, os 96% restantes corresponderam apenas a títulos do Tesouro Americano de um mês. Gente, mais uma vez, 96% do mercado acionário da Nasdaq de 1926 a 2016 tiveram uma rentabilidade correspondente a títulos do Tesouro. Isso daqui é realmente algo assustador, tá? E foi algo que literalmente mudou a minha percepção de como eu estava investindo e como eu deveria de fato investir. Então, pessoal, vamos fazer agora um apanhado geral para a gente consolidar essas informações que a gente acabou de visualizar, tá bom? Então vamos lá. De maneira geral, para você investidor, para que você consiga de fato ter um retorno no longo prazo acima da renda fixa, você precisa necessariamente, tá? Necessariamente acertar os 4% do mercado que vai performar acima da sua média, tá? Caso contrário, você vai ter que tomar riscos desnecessários. Por exemplo, você pode muito bem pegar o seu capital e investir em uma única ação, por exemplo, em 2 ações, né, e conseguir aí bater a renda fixa.
Ah, vou comprar aqui Petrobras, acho que está barato, e daqui 6 meses tem uma alta do petróleo, a ação sobe e você lucra muito mais do que a renda fixa. Só que nesse caso, você está tomando riscos desnecessários, você está dependendo de circunstâncias que não dependem exclusivamente da performance da empresa. Tá? Então, ou você toma riscos desnecessários, ou você acerta esses 4%, tá, gente? E aí eu te pergunto, você realmente acha que tendo uma outra profissão, que dedicando pouco do seu pouco tempo livre para estudar, para analisar, que tendo pouca experiência, você vai de fato identificar quais são essas ações que de fato estão sendo precificadas abaixo do que elas realmente valem para você conseguir bater a média do mercado? Lembrando, gente, que o mercado ele não é uma entidade abstrata. O mercado são outros investidores, tá? São pessoas mais experientes do que você, mais inteligentes do que você, com mais estrutura para analisar ações e o mercado financeiro no todo do que você, com mais dinheiro do que você, com basicamente tudo mais propício para localizar essa ação que está sendo precificada abaixo do preço antes de você, tá? Então, quando você vai lá e seleciona uma ação individual, gente, existem centenas, milhares de pessoas que dedicam todo o seu tempo, que trabalham com isso, instituições financeiras, bancos, pessoas jurídicas, que têm pessoas qualificadas fazendo essa análise. Então, a chance de você conseguir localizar isso antes deles é muito pequena, tá? É muito pequena. Eu sei que isso é frustrante. Inclusive, quando eu me deparei com esse estudo, foi realmente um banho de água fria, porque eu percebi que eu estava indo contra as minhas próprias chances. Eu não estava utilizando a estatística, a probabilidade ao meu favor. Pelo contrário, eu estava acreditando que eu aqui, dedicando uma horinha do meu dia, nem isso às vezes, para analisar um indicador, ver um relatóriozinho gerencial, ia conseguir localizar aquela empresa barata, enquanto o mercado está aí o dia inteiro fazendo isso e tendo muito mais capacidade do que eu, que invisto aí há 4 anos no mercado, para identificar essas ações, tá? Então, gente, basicamente era isso que eu queria dizer para vocês. Eu sei que esse vídeo aqui vai gerar muita discussão, porque existem muitos investidores que fazem stock picking, tá? Não tenho nada contra quem faz isso, mas você precisa ter em mente que você vai ter as chances contra você, tá? As chances não estão ao seu favor fazendo isso. Então considere investir de forma passiva, considere investir em ETFs que replicam índices, que se baseiam em fatores, tá? A gente tem aí diversos ETFs de valor, de qualidade, de time, enfim, existem vários ETFs aí à disposição do mercado com taxas administrativas baixíssimas. Enfim, gente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se de alguma forma esse conteúdo agregou conhecimento a você, deixa o seu like e se inscreve aí no canal, beleza? Muito obrigado, valeu!